A regressão à média é algo natural e que ocorre praticamente em todas as áreas das nossas vidas. Sempre que temos um resultado muito acima da média, esse resultado ele tende a regredir à média. E no mercado, meus amigos, isso não é diferente. A gente sabe que todas as vezes em que o preço se afasta da média, o preço logo tende a retornar à sua média. E é baseado nesse conceito que eu trago para vocês hoje o robozinho de afastamento médio. Meus amigos, já vamos aqui para a tela, vou explicar melhor para vocês esse conceito e a gente vai programar esse robozinho aí do zero no passo a passo. Simbora! Meus amigos, tenho aqui no gráfico um índice futuro, tá? No gráfico diário. E a gente pode observar aqui, meus amigos, que toda vez em que o preço se afasta da média, ele tende a retornar à média, tá? Se afasta da média, retorna para sua média e assim por diante, tá? É nítido isso no gráfico, beleza? Toda vez que o preço se afasta da média, ele tende a retornar à média. E é baseado nesse conceito que a gente vai trabalhar hoje, um robô de afastamento médio, beleza? A ideia do robô, eu já estou até com um indicador pronto aqui que eu desenvolvi, e a gente vai desenvolver esse indicador do zero também nesse vídeo, que é o seguinte, ó. A gente vai calcular aqui, pessoal, o quanto o preço, em média, se afasta da sua média. O que é isso? É qual é a média dos afastamentos, né? Por exemplo, eu sei que o preço ele se afasta um X ponto, uma X quantidade de pontos, antes de regredir a média. E baseado nesses afastamentos, a gente vai calcular uma média deles e depois, em relação à média nossa central aqui, a gente vai deslocar uma média de afastamentos para cima e uma média de afastamentos para baixo, tá? E a ideia do robô aqui vai ser o quê? Vai ser vender toda vez que tocar na banda de cima, beleza? E comprar toda vez que tocar na banda de baixo, com um alvo, pessoal, que vai ser pela volatilidade dos preços. Não vai ser uma regressão à média, tá? A gente poderia fazer também a saída na média, tá? Mas esse robô em questão, quero fazer com vocês aí uma saída baseada na volatilidade dos preços. Eu já tenho até aqui no meu canal um vídeo explicando sobre isso, tá? É um vídeo Stop a Terra e saída pela volatilidade. Vou deixar aqui nos cards para vocês esse vídeo. Mais tarde vocês voltam aqui e acessam esse vídeo lá do Stop a Terra e saída pela volatilidade, que ficou muito bacana. Tá bom? Então, pessoal, primeiramente, o que a gente vai fazer no nosso robô, né? A gente vai fazer uma atribuição de variáveis de uma média central, beleza? E depois, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular aqui, ó, qual é o afastamento, né, da máxima em relação à média, tá? E também da mínima em relação à sua média. E aí, pessoal, uma vez que a gente capturou os valores das máximas até a média e das mínimas até a média, né? Lembrando que ele vai pegar isso de todos os candles, tá? Então vai pegar dessa máxima até a média, dessa mínima até a média, dessa máxima até a média, dessa mínima até a média. Ou seja, a gente vai ter aqui uma série de candles onde a gente vai capturar esses valores e aí a gente vai calcular as médias. Uma média de afastamento de todas as máximas dos candles e uma média de afastamento de todas as mínimas dos candles. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa média e vai somar a nossa média central, tá? Então vai pegar a média das máximas, a média das mínimas e vai somar em relação à nossa média central. E aí a gente vai ter um efeito aqui de banda, tá bom? A gente está somando um número em relação à média, ele vai ser deslocado para cima. A gente vai subtrair esse número em relação também à sua média e a gente vai ter uma banda aqui deslocado aqui para baixo. Belezinha? Depois disso a gente vai mandar o robô comprar. Toda vez que tocar aqui na mínima, ó, toda vez que tocar na mínima ele vai comprar. Toda vez que tocar aqui, ó, nessa banda de máximas, tá? O robozinho vai vender com a saída pela volatilidade dos preços, tá bom? Então, chega de falar e bora começar a agir aqui, tá bom? Pessoal, comprei aqui um monitor 4K especialmente para gravar os meus vídeos, tá? Para melhorar a qualidade da imagem para vocês, beleza? Comprei também aqui uma câmera 4K justamente para eu conseguir passar para vocês aqui uma melhor qualidade de imagem aqui do meu trabalho no YouTube. Então, cara, se você tá curtindo o vídeo, acha que a qualidade do canal tá melhorando, cara, lembrei de deixar o like e se inscreve no canal, meus amigos. Já tenho nesse canal aqui mais de 70 vídeos ensinando para vocês a programação do zero, tá? Então, se você tem um interesse aí em começar a colocar suas ideias em prática, começar a criar robôs aí para trabalhar para você, considere se inscrever no meu canal. Tenho certeza que você vai aproveitar muito aqui o meu conteúdo. Legal, turminha? Então é o seguinte, ó, vou apagar isso aqui. A gente vai começar aqui pela declaração das nossas variáveis, tá? Então eu preciso aqui de uma variável da média, né? Lembra que eu falei aqui para vocês, ó, que a gente vai precisar de uma variável para fazer a atribuição dessa média? Então eu vou chamar ela assim, ó, de x média, beleza? Vou declarar ela como float, tá? Então vamos fazer uma coisinha por vez aqui no passo a passo, tá bom? Então eu vou pegar essa minha variável x média, vou atribuir a ela o valor de uma média exponencial, tá? Abre e fecha parênteses, de quem? Dos fechamentos dos candles, tá? Então eu quero uma média em relação ao fechamento dos candles. Então eu coloco assim, ó, o período da média e a base de cálculo, que vai ser no fechamento, legal? Então eu vou pegar aqui, ó, essa variável período da média e vou colocar ela aqui, ó, numa input, para que a gente possa alterar ela mais tarde, tá? Vou colocar esse período médio aqui, ó, de 20 períodos, tá bom?
Então a gente tem aqui o quê? Um valor de 20 que está sendo substituído por esse nome aqui, tá? Basicamente é isso que faz uma input, belezinha? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse indicador aqui, tá? Vou apagar ele. E vou mandar plotar já a minha média, tá? Então plot, abre e fecha parênteses, x média, ponto vírgula. Vou salvar esse camarada com o seguinte nome, pessoal. Bot afastamento médio, underline, YouTube. Pessoal, esse robô vai estar disponível lá dentro do meu pack de robôs. Para quem não sabe o que é o pack de robôs, é o compilado com todos os meus robôs aqui no YouTube. E é com exatamente esse nome, Bot Afastamento Médio YouTube, que ele vai estar lá dentro do pack. Se você já tem o pack, entra lá, faça o download novamente e esse robozinho vai estar lá dentro. Se você ainda não tem o pack, dá uma olhadinha no link aqui da descrição, tá? Esse pack compreende todos os robôs aqui do canal que eu ensino a programar. Ou seja, os robôs do MetaTrader não estão disponíveis, o robô Cash Bandits e o robô de gradiente linear também não estão disponíveis, beleza? São somente as videoaulas aqui que eu ensino aqui no meu canal, são os códigos abertos que eu ensino aqui, tá bom? Então dá uma olhadinha no link da descrição caso você tenha interesse. Vou salvar aqui com esse nome, vou clicar aqui com o botão direito, ó, em cima do meu gráfico e já vou inserir esse robô, que por enquanto ele é só um indicador, tá? Bot, afastamento médio, ó, YouTube, insere ele aqui, ó. Então ele, nesse momento, ele é somente uma média, né? Uma média de 20, tá? Por enquanto só temos a média de 20 e agora a gente vai começar a fazer o traçado aqui, ó, dos canais baseado nos afastamentos, beleza? Legal. Eu preciso aqui, turminha, então, de um afastamento, chamado de afastamento sup, beleza? E ele vai receber quem? Ele vai receber a diferença, pessoal. Vou pôr assim, ó, ABS, que é para converter para positivo. Diferença da máxima, high, menos a minha média, certo? Porque eu quero pegar aqui o afastamento da média, tá? Média, ponto vírgula. Nesse caso aqui nem precisaria do ABS, tá? Porque máxima menos a média sempre vai dar positivo, né? Então eu vou até tirar isso aqui, tá bom? Não é necessário. Vou pegar esse cara aqui, ó, afastamento média sup. Vou declarar ele aqui, ó, vírgula. Já vou declarar também o meu afastamento médio inferior, tá? Vou chamar aqui, ó, de afastamento inf. Show de bola. Então o que eu fiz aqui basicamente? Eu peguei o valor da, vamos supor assim, ó, da máxima desse candle e subtraí o valor da média, né? Se eu mandar plotar esse cara, ó, vamos ver quanto que vai dar? Plot 2, abre e fecha parênteses, olha só, afastamento sup. Se eu mandar plotar ele, pessoal, a gente vai ver aqui o valor exato, tá? Da diferença de um pelo outro. Então, quanto dá a diferença de um pelo outro? Não sei, né? A gente teria que calcular aqui, ó, mas vai dar mais ou menos, ó, 5.187 pontos. Então vou fazer o quê? Vou inserir ele aqui embaixo, ó, no gráfico, numa aba separada embaixo, por conta da escala, né? A escala é diferente, certo? Então ele não consegue mostrar os 5.000 aqui, porque a gente está trabalhando aqui, ó, no 136.000, tá? Mas tá dando aí, ó, 5.000. Vou tirar o mouse daqui, ó. Ele tá variando aqui, ó, 5.138 aproximadamente, tá? Que é essa diferença aqui, ó. Beleza? Então a gente já viu aqui que ele tá calculando certo, tá bom? Tô fazendo isso aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, tirar a prova dos 9, né? Quanto que dá esse número? Para vocês poderem entender, beleza? Ele tá calculando isso, então ele calcula essa diferença aqui, calcula essa diferença aqui, ele vai calcular de todos. Aqui no caso, ele tá mostrando pra gente o último valor, certo? Mas se eu mover esse daqui, ó, você viria aqui, ó, uma curva, tá? Mostrando exatamente o valor da diferença da máxima em relação à média. Bom, show de bola. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou calcular aqui, ó, o meu afastamento inferior, tá? Afastamento inferior, trocar aqui, ó. Esse sim eu vou pôr o ABS, porque eu preciso fazer a conversão para positivo, beleza? Das minhas mínimas, low, menos a média, tá? Show de bola. A segunda parte do nosso código aqui, ó, já está pronta. Já temos aqui a nossa média e já temos aqui um afastamento. Legal, só que agora, pessoal, eu não quero o afastamento simples, né? Eu poderia simplesmente pegar aqui duas bandas, né? Uma banda superior, ó, uma banda superior, e atribuir a ela o valor da média mais o afastamento, né? Mas ele daria um número muito pontual, certo? Porque seria o afastamento somente da máxima em relação à média e das mínimas em relação à média, né? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Mas não é a ideia. A minha ideia aqui é o quê? É calcular uma média de todos esses afastamentos. Mas eu vou fazer aqui, ó, só para vocês verem. Então, a banda superior vai ser o quê? A média mais o meu afastamento, ó, superior, tá? Por enquanto vai ser isso, só para vocês verem a diferença, beleza? Que vai ficar quando a gente calcular a média desses afastamentos aqui, ó. Então aqui eu vou trocar para banda inf, ó, banda inf, menos o meu afastamento inferior, ó, afastamento inferior, tá? E aqui, pessoal, vou mandar plotar, ó, a minha banda sup e minha banda inf, tá? Aqui no plot 3, banda inf. Show? Vamos declarar aqui as variáveis, ó, banda sup, vírgula, banda inf, vírgula.
Legal. Vou salvar. A gente vai ver a plotagem aqui, exatamente ponto a ponto. O que estava aqui embaixo, ó, a gente vai ver aqui em cima agora, ó. Tá vendo como é que ficou? Porque ele tá fazendo o quê? Ele tá pegando a distância daqui para cá, ó, e tá plotando. Pega a distância aqui para cá e plota, tá? Então, não é interessante a gente ter um robô que trabalhe dessa forma, né? Olha como é que ficou. Muito quebradinho, né? Muito pontual, tá? Então não é isso que eu quero. O que eu quero mesmo é o quê? É calcular uma média desses afastamentos, tá bom? Então vou chamar assim, ó, média, afaste, sup, 2 pontos vai receber uma média exponencial. De quem que eu quero calcular essa média, pessoal? Aliás, primeiro, de quantos períodos? Vai ser de 20 períodos também, tá? Vai ser em cima dos períodos da média aqui, beleza? Mas a média de quem que eu quero fazer? Eu quero fazer uma média desse afastamento, ó, superior. Então eu colo ele aqui, tá bom? Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vamos calcular aqui, ó, a minha média inferior, tá? Também do meu afastamento inferior. Preciso declarar essas variáveis, que elas são novas, né? Vou colocar aqui embaixo aqui para não ocupar muito espaço ali em cima, senão ele vai ficar fora da tela aí, tá? Então por isso que eu vou pôr numa linha aqui embaixo, beleza? Float. Aí eu declaro outra aqui, ó. Só troco o nome aqui para inf, belezinha? Então, pessoal, agora ao invés da gente somar esse afastamento sup ou inf, a gente vai somar o valor da média dos afastamentos, tá? Tá dando um errinho ali, ó, porque faltou os pontos e vírgula aqui, ó. Beleza? Vamos verificar. Legal. Vamos mandar plotar agora, ó, as bandas, tá? Mas antes eu preciso fazer a minha soma aqui, ó, em relação à minha média dos afastamentos, tá? Então, média do afastamento sup. E aqui eu vou trocar para média do afastamento inf. Salvei. Vamos ver agora ele trocar, ó, o tipo da média. Show de bola. Agora, pessoal, o que que acontece, ó? A gente tem aqui uma média e tem aqui embaixo um canal da média dos afastamentos. Mas tá vendo que tá meio bagunçado aqui, ó? Por quê? Porque ele tá com um desvio de 1, né? O ideal aqui, pessoal, é que a gente trabalhe com um desvio maior, né? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, ó, a minha média de afastamento sup, vou fazer uma multiplicação, ó, por uma input que eu vou chamar de desvio, beleza? E vou fazer a multiplicação aqui também, ó. E aí eu pego essa minha input, coloco aqui, ó, desvio, abre e fecha parênteses, vou colocar aqui um desvio de 2.5, tá bom? Vamos salvar. A gente vai ver agora o que? Ele abrir essa banda, né? Ele vai colocar agora um desvio de 2,5 em cima da nossa banda. Pessoal, aqui, ó, eu vou ter que colocar o ABS, tá? Por quê? Porque eu esqueci de prever uma coisa. Pode ser que tem horas em que a máxima, né, esteja abaixo da média. E aí ele vai dar negativo, tá bom? Por isso que ficou feio assim, ó. Vou salvar esse cara aqui, ó. Você vai ver que vai mudar completamente o indicador, tá bom? Olha lá, ó. Agora sim. Por quê? Aquela hora eu falei assim, ah, não vai precisar pôr o ABS, porque a máxima menos a média sempre vai dar positivo, né? Beleza, quando a máxima está acima da média vai dar positivo. Mas a máxima quando está abaixo da média vai dar negativo. Então tem que ter o ABS aqui nos dois, belezinha? Show de bola, meus amigos. Cara, a parte do nosso indicador aqui, ó, tá pronto, tá? Então vamos pôr aqui no gráfico de 1 minuto pra gente dar uma olhadinha. O que que faltaria a gente fazer aqui, né? A gente pode trocar essas cores, tá? Para ficar mais bonito. Então como é que você faz para trocar as cores e a espessura dessa linha? Você pode fazer a troca diretamente aqui pelo código, tá? Mas é mais simples caso você não queira fazer pelo código. Clicando com o botão direito aqui, ó, vem em propriedades da estratégia. E você pode pegar aqui, ó, a linha 1, que é o meu plot 1, eu vou colocar ela aqui, ó, como branco. Coloco aqui espessura 2. A linha 2, pessoal, vou pôr aqui, ó, de amarelo, espessura 2. E a linha 3 também, tá? Vou pôr aqui amarelo, espessura 2, aplicar OK. A gente salva e ele já vai trocar aqui pra gente as cores do nosso indicador. Olha lá, cores trocadas. Pessoal, se você tá curtindo a maneira como eu explico aí pra vocês, tá? Eu tento passar aqui, cara, no meu canal, o mais passo a passo possível, justamente pra quem é leigo, tá? Então, você vê que eu não vou direto pro final. Poderia chegar aqui, cara, só explicar o código pra vocês, mas não. Eu tento explicar aqui, cara, de uma maneira que mesmo quem é leigo consiga entender o passo a passo aí de como isso aqui foi criado, certo? De como foi feito e o porquê da gente calcular aqui esse sistema aqui de afastamento médio, tá bom? E se você gosta aí do jeito que eu explico aqui no meu canal, cara, e quer se aperfeiçoar na programação de robôs, eu tenho um treinamento de programação de robôs, onde nesse treinamento eu te trago mais de R$2.000 de bônus. Dentre eles, pessoal, o meu robô de gradiente linear ou cash bands, enfim, você pode usar qualquer um dos por um período de 30 dias, tá? Já colocar na sua conta real e sair fazendo um dinheirinho aí no mercado, beleza? Quero aproveitar e mostrar aqui pra vocês como é que tá o resultado do meu robozinho de gradiente linear, tá, pessoal? Eu viajei aí uma boa parte desse mês, então eu gosto mais de operar de forma manual. Tô voltando hoje aí com um robô, por enquanto aí com um resultado de R$455 no dia. Fiz a venda aqui no topo do mercado, tá? E ele vem escalpelando, montando o grid, tá bom? Esse é um dos robôs que você pode utilizar lá ao adquirir o treinamento, tá? No prazo de 30 dias. Depois, caso você queira, você pode comprar, tá? E eu tenho aqui também, ó, Cash Bands, pessoal. Robozinho Cash Bands. Ele é um robô mais tranquilo, pessoal. Ele é um robozinho para você que pensa mais em rentabilizar capital médio e longo prazo,
Eu sempre falo assim, cara, o robô Cash Benz é muito bom para quem, por exemplo, gosta de fazer um buy and hold, né? O que é fazer um buy and hold? Por exemplo, comprar uma ação e segurar ela por um bom período de tempo. Eu falo que o Cash Benz, ele é muito parecido com isso, tá? Nesse conceito de você rentabilizar o capital no longo prazo. Por exemplo, você compra uma Petri, né? Uma Petri 4, uma Vale, pensando na valorização dela no longo prazo. Porém, pessoal, o mercado muda, né? Ele pode subir 1%, 2%, 3%. Amanhã depois pode vir um drawdown de mercado, você acabar devolvendo tudo, tá? E com o robô, a ideia do robô é rentabilizar capital dessa mesma maneira. Você aloca um dinheiro lá na sua conta da corretora, coloca o robozinho para rodar e deixa ele trabalhando, fazendo os scalps aqui, rentabilizando seu capital no médio e longo prazo. A vantagem do robô é o quê? Que ele tende a rentabilizar muito mais do que você ficar comprado numa ação que muitas vezes pode ser manipulada. Aqui, se o mercado está subindo, o robô vai comprar. Se o mercado só cair, o robozinho vai vender. Então, ele não tem viés. Ele simplesmente segue um modelo matemático e ele vai ganhar nas duas pontas, comprado ou vendido. Ou seja, no mercado em alta e também no mercado em baixa, tá bom? Estou aqui, cara, com o lucro no mês aqui, ó, de 398. Cara, esse robozinho deixa rodando ele só com um contrato, tá? Tô com lucro aqui no mês, então, de 398 e o lucro do dia, pessoal, de 198. Eu sempre falo, tem hora que a sorte também ajuda a gente, né? Depois de muito tempo sem abrir aqui a minha VPS, ontem eu entrei aqui nessa VPS e não lembro o que fui fazer, acho que fui testar um robô aqui. Eu removi o robô do gráfico, coloquei ele novamente e esqueci de colocar os limites de gain e de loss, tá? No dia. Por isso que hoje ele fez esse resultado, ó, de R$198. Senão ele teria parado aí com R$80, que é a meta que eu coloco para um mini contrato, tá bom? Aqui embaixo você pode ver aí o resultado, ó, R$198 no dia, tá? E aqui o resultado de cada trade que ele fez. Ele tomou um loss aqui de 17, ó, hoje, tá? Um dos loss que ele tomou hoje. E um de R$7. O resto foram todos de gain, tá? Todos os resultados aqui de gain é conta real, tá? Aqui, ó, Red Genial, beleza? Então, pessoal, é isso aí, tá? Tudo isso pode estar disponível para você também lá no treinamento, claro, por um prazo aí de 30 dias. Então, pessoal, uma vez que a gente está aí com o nosso indicador pronto, o que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que fazer o envio das ordens, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar um laço aqui, pessoal, do seguinte, ó, res position igual a false, então, início e fim. E aqui, pessoal, é que a gente vai começar o nosso robô, tá? O que acontece? Eu preciso, primeira coisa, é verificar se o preço está aqui dentro, ó, dentro das bandas, tá? Para que o robô faça o envio das ordens. Uma das maneiras que eu gosto de fazer isso é o seguinte, ó. Vou colocar esse cara aqui entre parênteses, ó, entre parênteses. Uma das maneiras que eu gosto de fazer isso, cara, é assim, ó. Coloco um E aqui, abre e fecha parênteses. Eu verifico se a minha máxima ela é menor que a minha banda sup, tá? E a minha mínima, que é low, tem que ser maior do que a minha banda inf. Legal? Então o que acontece? Se eu tenho uma máxima, pessoal, olha só. Se eu tenho uma máxima menor do que a banda superior e eu tenho uma mínima maior que a banda inferior, é porque o candle inteiro está aqui dentro. E aí ele pode mandar uma venda em cima e uma compra lá embaixo, entendeu? Então é assim que você faz para verificar se o candle está por completo dentro da banda, beleza? E aí, cara, a gente precisa decidir aqui, ó, se vai comprar ou se vai vender, tá bom? Eu vou criar um critério aqui que é o seguinte, ó. Por que precisa decidir? Porque se eu não decidir se eu vou mandar a venda ou a compra, e eu fizer um envio de uma ordem de venda aqui em cima e uma ordem de compra aqui embaixo, supondo que ele pegue a compra aqui, ó, ele vai colocar o alvo, mas não vai colocar o meu stop porque eu tenho uma ordem pendente aqui em cima, ó, tá? É isso que acontece. Então, para que isso não ocorra, eu vou fazer ele enviar somente ou a ordem de compra ou a ordem de venda, beleza? Então vai ser assim, ó, se close, tá? Se o fechamento do candle for maior do que X média, ou seja, ele está acima da média aqui, ó, a gente já sabe que dentro da banda ele tá, mas se o fechamento for maior do que a média, ele vai pôr a venda. Então, sell, short, limit, abre e fecha parênteses. Onde é que eu quero fazer o envio da minha ordem? Na banda superior, certo? Então eu escrevo aqui, ó, banda superior. E aí o preço vai ficar seguindo essa banda, tá bom? Faça a mesma coisa, pessoal, para compra. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, só para facilitar a minha escrita aqui, ó. Se close menor do que a média, então eu vou querer comprar, tá? Ó, buy limit na banda inferior. Show? Pessoal, seguinte, ó, fica aí comigo porque eu vou mostrar o backtest desse robô, tá bom? Eu não costumo fazer isso, mas esse robô eu quero mostrar o backtest para vocês. Ficou com um resultado bem interessante, tá? Então fica comigo aí até o final do vídeo para vocês verem como é que vai rodar o backtest. E eu quero explicar alguns conceitos para vocês aí do backtest, para você saber se o backtest que você está rodando, se ele é confiável ou não. Porque muita gente aí até me aparece aí com uns backtests, achando que encontrou a fórmula mágica do mercado, mas com backtest que está totalmente errado, tá? Simplesmente pelo fato de que o cara construiu o robô de forma errada e também não soube avaliar
se o backtest que ele está fazendo está correto ou não. Então, até se você entrar no meu grupo do Telegram, pessoal, se você não está no grupo ainda, entra lá, ó. Entra aqui no meu grupo, ó. Olha só, entra aqui, ó. O link tá aí na descrição, tá? Entra aí no grupo, aqui a gente tem vários canais onde a gente discute algumas coisas, tá? Tem o canal aqui, ó, de programação NTSL, onde o pessoal tira dúvidas com outros alunos, tá? Interage com outras pessoas para tentar resolver algum problema. A gente tem também aqui, ó, um canal resultado somente conta real, tá? Onde o pessoal mostra aí os resultados que tá tendo, tá? Para o pessoal ir trocando ideia, beleza? Então entra lá no grupo, o link tá aqui na descrição, tá? E mais uma coisa, pessoal, tá? Caso você queira testar algum dos robôs que eu apresentei para vocês, até esqueci de falar, tá? Entra aí no grupo, ó. Você vai vir aqui, ó. Clica aqui, ó. Aqui em cima, tá? Procura aqui, ó. Por Jean Bot, ó. Clica aqui no Jean Bot. Manda uma mensagem lá pro meu robô, ó. Aí manda um oi para ele, tá? Você vai ter um botãozinho de start. Você manda um oi. Se não aparecer essas mensagens aqui, vai ter um quadradinho ali no teu celular. Você clica naqueles quadradinhos do lado do Clips que ele já vai abrir as opções para você. E aí, pessoal, você pode clicar aqui em testar robôs, ó, e escolher os robôs que você quer, tá bom? Ele já te explica aqui qual a diferença do gradiente pro mini. Sei lá, quero testar o Cash Bands, ó, clica aqui, ó, para o Profit, tá bom? E aí ele já manda aqui para você. Caso você queira testar no MetaTrader, é só clicar no MetaTrader aqui, tá? Então ele manda aí o vídeo de instruções, link de pagamento e também o link para você fazer o download do robô, tá bom? Caso queira a versão do MetaTrader, tá? Só clicar aqui em MetaTrader, ó. Ele já manda aqui também o vídeo de instruções do MetaTrader. Tá bom, turma? Só para passar isso aí para vocês. Que agora eu tô automatizando essa parte aí também, para me dar uma desafogada aí do Telegram, porque assim, é muita gente para estar respondendo, beleza? Então, meus amigos, dando continuidade aqui, ó, caso você quisesse fazer somente as entradas, né, o robô já estaria pronto, tá? Mas não é isso que eu quero mostrar aqui para vocês também um sistema de saída pela volatilidade, tá? Então, como é que vai ser isso? Eu vou colocar aqui, ó, o indicador True Range, e por que que isso, ao meu ver, é bastante importante para você que deixa o robô ligado o dia todo, tá? Isso é importante, pessoal. Porque a volatilidade, a variação dos candles muda de um horário para o outro. De manhã, os candles tendem a variar uma coisa, à tarde tendem a variar outra, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Um exemplo, tá, ó. Esse aqui é o dia 15 de agosto, é o dia que eu gravo esse vídeo. Se você observar aqui, ó, olha a volatilidade enquanto que tava, ó, na abertura do pregão, né, ó, na parte da manhã aí, ó, antes das 10 horas, ó. Tava em 138, tá? Olha como é que tá a volatilidade agora à tarde, ó. Cara, tá muito baixa, tá? Tá em 45, de 138 para 45. Aí o cara vai de manhã operar e tá buscando, sei lá, 150 pontos de alvo. Aí o cara vem à tarde operar, que é o mesmo 150 pontos. Não tem como, cara. Não tem como. Você tá querendo buscar aqui 3 vezes a volatilidade que ele tá dando, sendo que de manhã ele até tava dando 130, 140 pontos, né? Aí de manhã você tava buscando uma vez a volatilidade, sem você saber. À tarde, você tá buscando 3 vezes o que o preço tá oscilando, tá? Não pega até o alvo nem com reza. Então você acaba ficando, muitas vezes, num trade por um longo período de tempo. O mercado não anda, não bate no seu alvo. Então a gente vai utilizar esse indicador aqui, ó, para automatizar o gain e o loss. Ele vai colocar automático para você um loss e um gain que esteja de acordo com aquilo que o mercado está oscilando, tá bom? Então como é que vai ser isso? Eu já tenho aqui no meu canal explicando em mais de um vídeo como utilizar, tá bom? Então, para não passar aqui no passo a passo do zero, tá? Porque demora muito, e esse vídeo aqui já está ficando longo, eu só vou copiar aqui do meu outro robô, tá? Que inclusive também faz parte do pack de robôs. E que você, cara, uma vez com vários códigos na mão, fica fácil para você montar os seus códigos. Porque é só você copiar a parte que você quer, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí está pronto, tá? Então o que acontece? O que eu fiz aqui, ó? Eu tenho uma variável chamada de vol, beleza? Inclusive eu tenho que declarar ela aqui. E aí essa variável está atribuída esse indicador, ó, True Range, no período de 10, que é o período exato que a gente olhou aqui embaixo, tá? E aí é o seguinte, a partir do momento que o robô ele entra comprado, ele cai nesse laço aqui, ó. 6 bots. Se eu estou comprado, então faço em vídeo uma ordem limite, a partir do meu buy price, que é meu preço médio da posição, tá? Mais a volatilidade, que é o valor que estiver marcando aqui, ó, vamos supor que nesse caso seja 43, tá? Vezes um alvo. O que é esse alvo? É um fator de multiplicação. Se você quiser uma vez o true range, você deixa marcado em 1, tá bom? Uma vez o true range. Ele vai fazer um alvo com uma vez do que está aqui. E o stop também, ó, uma vez do valor do true range que está no momento, beleza? Então, caso você queira mudar essa proporção, você pode colocar, por exemplo, um stop de, sei lá, deixa aqui, ó, 1.5 para 1, sei lá, tô dando ideias aqui, tá? Você pode mudar essa proporção do tamanho do stop do alvo, trocando aqui, beleza? Mesma coisa se ele estiver vendido, ó, se ele entrar vendido, ele vai fazer um envio de uma ordem de compra, né? Porque se ele está vendido, ele tem que comprar, certo? Imagina assim, ó, ele entrou vendido aqui na banda, ele tem que enviar uma ordem de compra, tá? Do alvo, a partir de onde? Do sell price, que é o preço onde ele entrou, menos a volatilidade, que está 45, vezes o alvo, que é o fator do alvo, que é 1, tá? Então ele vai enviar uma ordem aqui, ó, do preço onde entrou, menos 45 pontos.
ou se ele comprar a partir do preço médio da entrada, tá? Mais uma quantidade X de pontos aqui baseado no outro range. Mesma coisa para o stop, beleza? Aqui, ó, se ele está comprado, buy price menos, né? Menos a volatilidade vezes o stop, beleza? Precisa repetir aqui nos dois campos, porque o primeiro campo aqui é o campo de disparo, é o campo onde o stop vai ser disparado. O segundo campo é o limite, até onde você topa pagar. E você tem que pôr aqui um offset, tá bom? Esse offset, pessoal, eu vou deixar ele configurável para vocês. Por que vou deixar configurável? Porque, meus amigos, o profit mudou, tá? Então, uma vez, você podia pôr quantos pontos você quisesse aqui, tá? Normalmente eu colocava 500 pontos, beleza? E aí tanto fazia se eu ia usar para o índice ou para o dólar. Mas agora, se você coloca um offset muito grande, dá problema. Então, meus amigos, você tem que calibrar o offset de acordo com o ativo que você for operar, tá bom? Se você for operar índice, um offset de 100 pontos tá legal. Se você for operar dólar, você tem que trocar o offset aqui, ó, sei lá, para 5 pontos, entendeu? Senão vai dar problema. Uma vez eu colocava assim, ó, 500, era 500 aqui, servia tanto para índice quanto para dólar, mas agora não serve mais. Belezinha, pessoal? Então, vou deixar aqui, por enquanto, aqui para o índice, 100 pontos, porque a gente vai testar esse camarada no índice, beleza? Vamos clicar em verificar, vamos salvar. E agora eu vou selecionar um dia aqui pra gente ver o robozinho trabalhando na prática, beleza? Então, pessoal, fica aí comigo, tá? Até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês a questão do backtest, tá? Como é que vocês fazem pra poder verificar se o backtest que vocês estão fazendo, se é confiável ou não, beleza? Enquanto ele termina de requisitar aqui, ó, eu vou clicar aqui em estratégias, automação de estratégias, e vou carregar aqui, pessoal, o nosso robô, tá? Vou desclicar nesse modo grupo aqui, vou clicar aqui nas configurações, vou selecionar a estratégia, bote afastamento médio YouTube, vou selecionar o bichinho aí, vou deixar aqui um contrato, aqui na aba de entrada, vou colocar para ele fazer envio de ordens no fechamento do candle, tá bom? Aqui na aba de saída não coloco nada, aqui ó, vou deixar um alvo de 1, stop de 1,5, a período da média de 20, tá? O desvio da nossa banda aqui de 2 e um offset de 100, beleza? Vamos clicar em editar aqui ó, ele já terminou de puxar, vou colocar esse cara aqui em cima ó, no topo, deixar ele aqui no cantinho aqui embaixo, tá? Deixar ele aqui ó, vamos mudar para nossa aba de replay. E vamos ver o bichinho trabalhar aí, tá? Então, vou soltar o play aqui no robô, ó. Vamos ver se ele vai fazer um envio de ordens, tá? Assim que fechar o candle, ele deve fazer um envio de uma ordem de compra aqui na banda inferior. Olha lá, fez o envio da ordem de compra na banda inferior. Jean, por que que esse cara não tá fazendo o envio da ordem ó, exatamente aqui, ó, na ponta aqui da banda, né? E sim no candle de trás. Porque a gente marcou o envio da ordem no fechamento do candle, tá? E essa é uma das questões que eu quero explicar para vocês depois, na hora que a gente estiver trabalhando, fazendo as verificações aí no backtest, tá? Então o envio de ordem está no fechamento do candle, ou seja, quando a condição for satisfeita, o candle 0 é esse cara aqui, ó, tá? Então isso muda, tá bom? Como o candle 0 aqui é o de trás e a gente está mandando o envio da nossa ordem na banda superior, quando eu não especifico qual é o candle, ele pega logo o candle 0, tá? Então ele está fazendo o envio da ordem no lugar correto. Vamos ver aí ele executar a nossa ordem. E eu vou explicar para vocês um problema que vocês podem ter trabalhando com um robô no fechamento do candle e não quando a condição for satisfeita, tá? Então nota assim, ó, que ele passou para cima, ele colocou a venda, passou para baixo, colocou a compra. Então isso aqui, ó, close maior que x média, close menor que x média, está funcionando, tá? Olha lá, executou, colocou aqui um alvo de R$14, tá? Olha lá, 70 pontos. Olha quanto que tá o true range aqui, ó. 70, né? A gente tem um alvo aqui de uma vez o valor da volatilidade, ó. Uma vez o valor da volatilidade. Então ele pegou o valor que é 70, ó, e somou. E pegou o valor também que é 70, multiplicou por 1,5, ó, tá? Porque o nosso stop aqui tá em 1,5 e jogou aqui para baixo, beleza? Então a gente tá com uma proporção aí de 1 para 1,5, tá? 1 de gain para 1,5 de loss, beleza? Estopou. Nota, pessoal, que se a gente estivesse trabalhando com ordens, quando a condição for satisfeita, ele não teria pego a nossa ordem aqui, ó, e teria pego a ordem aqui, ó. E provavelmente teria saído com gain da operação, tá? Então, às vezes, pessoal, um detalhezinho aí faz a diferença no seu setup, tá? A diferença entre ele ser ganhador ou perdedor, beleza? Por isso que você tem que analisar bem tudo que você vai fazer antes de colocar o seu robô para rodar, tá bom? Como aqui o intuito não é ficar mostrando o resultado positivo ou negativo, tanto faz, tá? A minha ideia aqui é só mostrar a mecânica, se está correto ou não. Nesse caso aqui, tanto faz, beleza? Então, olha lá, colocou o stop, colocou o gain, ó, do tamanho da volatilidade, tá? A gente com um alvo aqui de 110 pontos, porque ele pega do candle que está fechado, tá? Pega o valor da volatilidade no candle que está fechado. Deu stop também. Agora eu vou mudar aqui para vocês, ó. Vou clicar aqui, vou colocar ele para trabalhar, ó, com ordens quando a condição for satisfeita, beleza? Editar. E aí vocês vão ver mudar. O candle 0 era o candle de trás, agora o candle 0 é o candle que está em aberto, tá bom? Ó, clico aqui em executar, vou soltar aqui, ó. Olha lá, já colocou a ordem. Você notou aí que não precisou nem fechar o candle, né? E assim que ele passa aqui para baixo, ó, ele já vai trocar. Trocou só quando fechou, tá?
Mas tem vezes que... aqui, ó, faltou colocar aqui, ó, permitir múltiplos envios, tá? Então, no mesmo candle, ele troca, ó. Enquanto o candle está aberto, ele troca. Se ele passa para baixo, ele já troca aqui, ó, com o candle em aberto, tá vendo? Então, são detalhezinhos, pessoal, que fazem toda a diferença aí no seu robô, tá bom? Então, o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo vocês rodarem um robô dessa maneira, tá? Quando a condição for satisfeita. Porém, pessoal, o backtest não roda quando a condição for satisfeita. Roda no fechamento do candle. Então, vocês teriam, teoricamente, um problema, né? Porque você vai estar rodando ele de um jeito e fazendo backtest de outro, tá? Beleza, deu para ver aqui funcionando. Bora agora aqui, ó, pro backtest. Pausei aí o robô e vamos clicar aqui, pessoal, ó, em executar. Então, ele vai rodar o backtest aí, ó, que tá no gráfico diário. Vou trocar aqui para 1 minuto. Troquei aqui para 1 minuto. Tá vendo que o indicador ele fica aqui embaixo? Vou trocar ele aqui para cima, ó. Clica com o botão direito, ó. Inserir linhas no gráfico principal. Ele já mudou aqui o indicador em cima dos candles, tá? Beleza. Agora eu quero ver as estatísticas. Você vem aqui, ó. Cliquei aqui em desempenho. Olha só o que ele aparece. Tá vendo que tem uns gain e uns loss aqui muito grande? Por quê? Porque a gente não previu aqui no nosso gráfico, no nosso robô, que ele deveria fazer o encerramento, né, das posições de um dia para o outro, né? Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Tem que fazer o seguinte, a primeira coisa, colocar um intervalo de horário, tá? Vou aumentar aqui, isso aqui para cá, ó. Primeira coisa, preciso pôr aqui um intervalo de horário. Então, eu posso fazer assim, ó, e, abre e fecha parênteses, time, que é a hora de abertura do candle, tem que ser maior do que, vou colocar aqui 9h05, e, abre e fecha parênteses, time, tem que ser menor do que o horário que eu quero que ele pare de procurar por entradas, tá? Então, vou pôr aqui, ó, 17 horas, beleza? Fecha parênteses. E aqui embaixo, pessoal, vou colocar assim, ó, se, abre e fecha parênteses, time for maior ou igual 17h30, então close position, tá? Porque daí depois das 17h30 ele vai encerrar as posições, beleza? Então olha só, vou salvar esse camarada e a gente já vai ver esses picos aqui sumirem, porque isso aqui são picos de gap, são loss que ele pegou num dia onde houve um gap muito grande e também gains que houveram num dia onde houve um gap muito grande de alta, tá? Olha lá, já suavizou a curva, né? Legal, show de bola. Qual outra coisa, pessoal, que a gente pode olhar para verificar se o nosso backtest está confiável? Primeiro aqui, ó, gráfico de operações. Você não pode ver nenhuma distorção muito grande. Eventualmente vai ter distorções sim. Por quê? Porque você tem notícias, a volatilidade varia, então os gains e os losses também variam, tá? Mas não pode ser algo muito fora da curva. Tá praticamente aqui, ó, tudo dentro de uma média, né? Tudo dentro aqui de um desvio padrão, vamos dizer assim. E a gente tem aqui um ou dois dias onde teve um gain muito grande, tá? E alguns losses também grandes, fora da média, tá bom? Quando a gente clica aqui em operações, você pode verificar qual foi o maior gain e foi o maior loss. Olha só, o maior loss, pessoal, foi R$55 e o maior gain foi 54. Então, tá dentro, tá vendo? Que não tem nenhum gain assim, tipo de R$200, não tem nenhum loss de R$200. Tá tudo mais ou menos dentro de um range, tá? Você vê que os gains e os losses estão dentro de uma determinada proporção. Então, isso aqui é um ponto positivo, tá? Porque não está tendo falha no stop e nem no gain, tá? Ele tá estopando e tá colocando gain. Caso você queira tirar a prova dos 9, o que você faz? Ó? Você pega aqui, ó, o dia em que ele abriu a posição, 12/3. Vai lá no gráfico, volta no dia 12/3 e vê às 9h29 da manhã onde é que foi a entrada. E se o loss era realmente o valor do trend naquele momento em que ele tomou o loss, tá? É simples, você tem que voltar no gráfico e olhar realmente se aquilo que está marcando aqui aconteceu na prática. E se ele respeitou o que estava previsto no código, tá bom? Não tem muito segredo, mas tem que parar de preguiça, voltar lá no gráfico e verificar o que aconteceu nos trades em que houveram uma maior distorção, beleza? Quando eu clico aqui em resumo, você vê um resultado aqui, ó, com um fator de lucro na casa de 1,16. É um fator de lucro, pessoal, baixo, né? Não é um fator de lucro muito alto, tá? Mas para day trade, eu sempre falo assim, ó, acima de 1,3 já é um fator de lucro muito bom, beleza? Para day trade. Para swing trade, em torno de 1,7, 1,8, tá bom? Já é um fator de lucro aceitável. Ele teve aqui uma taxa de acerto de 63%, tá? E uma quantidade de operações aqui, ó, de 4.367 trades, que tá compatível com mais ou menos a data, né, ó, 17/1. Então, foram 4.000 trades, beleza? Mas a gente tá falando aqui de 8 meses de backtest, certo? Vamos pegar aqui, turma, ó, vou pegar isso aqui, eu vou pausar, tá? E agora, eu vou trocar aqui, ó, vou deixar aqui em misto, vou trocar aqui para 2 minutos, ó, vamos rodar no 2 minutos, executar, beleza? Vamos vir aqui no desempenho, olha só, R$60 o máximo, 86 o máximo de loss, tá? Vamos ver aqui na curva de patrimônio, ó. Curva de patrimônio também bacana. Resumo, 1,12. Ficou um pouquinho pior, tá? Vamos pausar. Lembrando que você pode fazer várias simulações, né? Você pode, por exemplo, além de trocar o tempo gráfico, você pode também trocar ali a relação de risco-ganho, né? Tá, ó.
1.13. Antes eu tinha rodado um backtest aqui que tinha ficado bacana, que eu quero mostrar pra vocês. Tá, ó, era aqui, ó, no 3 minutos, no 1 para 1, tá, ó, 1 para 1. Vou salvar isso aqui. De 1.3 aqui, ele tem que pular aí pra 1.23, beleza? 1.12. O que foi diferente aqui? Ah, o que ficou diferente aqui foi o seguinte, pessoal. O horário, ó. Como isso aqui é um operacional de consolidação, eu tinha colocado no outra simulação que eu tinha feito ali, ó, 11 horas da manhã, tá? E não 9 horas da manhã. Parar, executar, beleza? Vamos ver agora, ó, 1.23, tá? Então você vê que o resultado melhorou muito, operando só a parte da tarde, beleza? Eu acho que ele é um robô bastante promissor, mas você tem que fazer os seus testes aí antes de colocar na real, tá? Então quando você volta aqui em resumo, vem aqui no gráfico, vamos olhar o gráfico aqui, ó, e você pega os pontos onde ele fez a entrada, né, ó. Você vê que ele entrou certinho, né? Mas sempre em relação ao fechamento do candle e não quando a condição for satisfeita. Ó, tá, entrou, pagou, entrou, estopou, entrou, estopou, entrou, estopou, tá? Então, obviamente que você não vai ficar olhando todos os trades que ocorreram, mas você vai pegar aqueles que houveram uma maior distorção, voltar lá no gráfico e ver o que você poderia mudar no código para que não houvesse aquela distorção toda, tá? Aqui no caso não houveram distorções. A pouca distorção que teve aqui ficou dentro de uma curva bacana aí, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É a sua última oportunidade de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos, meus amigos. E até mais.